Olá a todos, todas, tudo bem? Como é que está? Meu nome é Alexandre Pérez Rodrigues e vou estar com vocês hoje aqui no Cultura com Você, falando de reforma administrativa, né? O título aqui da nossa conversa é Reforma Administrativa, Regimes Jurídicos Funcionais e Impactos na Advocacia. Do que eu vou falar? Eu vou trazer alguns pontos da reforma administrativa, que está sendo amplamente divulgada pela imprensa, vou trazer um recorte sobre ela, fazer uma análise sobre os regimes jurídicos funcionais que ela traz e trazer aí algumas reflexões sobre possíveis impactos na advocacia, na atuação de nós como advogados e advogadas. Né? Pois bem, antes de tudo quero agradecer a oportunidade ao Dr. Alexandre Rolo e à equipe do Cultura Eventos da Capital. É a segunda vez que eu participo do projeto e é uma honra estar podendo falar desses temas controversos e novos e desafiadores hoje em dia aqui, né? Em razão da pandemia, dessas reformas promovidas pelo governo federal, de tantas alterações legislativas e situações novas que a gente está vivenciando e que certamente estão trazendo aí muitos impactos no nosso universo jurídico e muitas implicações. Então, eu agradeço muito pela oportunidade de estar podendo falar disso e da gente poder discutir, debater, levar essas ideias adiante. Então, me apresentando, eu sou advogado aqui na capital de São Paulo, estou ligado à OAB Jabaquara. Lá na OAB eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos e coordenador da Comissão de Defesa do Consumidor. Eu sou mestre em Direito do Estado pela USP e especialista em Direito do Consumidor pela Damaso. Então, sem mais delongas, a gente vai prosseguir aqui. Eu não tenho muitos recursos visuais, a ideia do Cultura com Você é um bate-papo. Eu vou tentar trazer alguns pontos sucintos e a gente levar aqui adiante as ideias, basicamente trazendo reflexões, nada muito profundo, mas de uma forma de a gente possa criar aí algumas dialéticas, alguns raciocínios, pressupostos para a gente trazer aí uma inquietação, né, no pensamento, nos debates, nas ideias, e a gente possa levar adiante aí, conseguir pensar, discutir, ter pontos de argumentação, ter ideias novas, tudo isso para a gente poder discutir melhor, debater melhor essa reforma administrativa, né? Estou falando então da PEC 32 de 2020, que está sendo discutida no parlamento, ela ainda está sendo votada, estão havendo moções e debates, etc. A gente não sabe se a versão que a gente tem acesso agora vai ser a versão final, mas podemos ter certeza que ela vai trazer muitas alterações ao regime existente para os servidores públicos. Estamos falando então de alterações substanciais no artigo 37 seguintes da Constituição. A gente pode afirmar com toda certeza que, independente do resultado dessa reforma, vão haver muitas mudanças, alterações aí de 360 graus, 180 graus, ou seja, alterações muito grandes, profundas no que já existe sobre o regime dos servidores públicos, principalmente a partir da criação de 5 novas categorias de regimes jurídicos funcionais, sendo que uma delas, que são as carreiras típicas de Estado, vai ter toda a proteção, todas as prerrogativas e esse regime protetivo que eu vou comentar daqui a pouco para os servidores públicos, que já existe hoje. Essa carreira, essa espécie de servidores públicos vai ter toda essa proteção, enquanto que as demais vão ter proteções diminuídas, condicionadas, principalmente em relação à estabilidade, né, que é aquilo que dá uma segurança para o servidor no cargo e que também tem outras implicações se a gente olhar com um viés de direito administrativo que se relaciona então com a sociedade, né? Eu vou comentar disso daqui a pouco, mas o ponto principal é essa segmentação entre carreiras de funções, carreiras típicas de Estado e as demais carreiras. Essa cisão, essa separação, essa cúpula que se criou, ela vai trazer algumas implicações muito importantes. Então a gente vai estar falando da reforma administrativa e essa reforma, ela trazendo agora um breve panorama sobre a reforma, ela vai valer para os servidores dos 3 poderes, Executivo, Legislativo e Judiciário, e das 3 esferas da Federação, a União, Estados e Municípios. Mas ela vai valer a partir da sua promulgação. Dos servidores atuais ela não
trará alterações. Vai ser a partir de então, servidores que ingressaram no serviço público a partir da promulgação dessa emenda constitucional. Só que um detalhe, ela vale para os servidores desses poderes, mas não para os chamados membros de poder, que são os órgãos de cúpula, conforme eu comentei, essas categorias, carreiras típicas de Estado, que são os parlamentares, juízes, desembargadores, ministros dos tribunais superiores, procuradores e promotores. E também os militares, né, que já algumas regras não valiam a partir desde a regra vigente do artigo 37, que servidores públicos civis, mas os militares também não estão abrangidos por essa reforma. Então a gente pode afirmar aí que vai haver uma segunda categoria, que são os cargos de direção, chefia e assessoramento, que seriam equivalentes àqueles cargos em comissão, em que haverá a seleção simplificada, não haverá mais a seleção simplificada para esses órgãos, porque eles são cargos estratégicos dos níveis mais altos da administração, então já não há mais o requisito, e isso daí vai valer na Constituição, ou seja, para todas as esferas, todos os estados e municípios, que não é mais necessário a seleção simplificada para os cargos em comissão. A gente também pode afirmar que vão haver alterações na questão de demissão dos servidores públicos, que atualmente eles podem ser demitidos por processo administrativo simplificado, ou por decisão judicial transitada em julgado, ou por avaliação de desempenho insuficiente. Isso daí vão aumentar essas hipóteses, mas vai ser definido por lei complementar. Haverá novos princípios constitucionais lá no artigo 37, um deles bem polêmico, a gente pode citar então 5, né, que já haviam, além deles a imparcialidade, a transparência, a inovação, a responsabilidade, a unidade, a coordenação, a boa governança pública e a subsidiariedade. Essa subsidiariedade é um tema e um princípio bem polêmico, porque ela traz a subsidiariedade do serviço público, né? Ou seja, podemos dizer que ela alterou radicalmente aquilo que eu falo dos 360 graus, a regra constitucional, né? Então, o serviço público agora ele vai ser subsidiário. Isso pode ocasionar problemas, mas não é tema aqui. Só trago esse ponto de atenção, não é o tema da nossa conversa hoje. Também a gente pode afirmar aqui que essa boa governança pública, né, esses adjetivos que estão vindo aí nas leis a partir de, sei lá, 2015 ou antes até, a gente pode afirmar que isso daqui ele já pega carona nas reformas administrativas anteriores, né? Então a gente pode lembrar daquela primeira reforma administrativa dos anos 60, lá, a criação do DASP, Departamento de Serviço Público, em 1967, daí também a segunda onda da reforma, que é o governo Fernando Henrique, em 95, das agências reguladoras, etc. Todos eles traziam essa ideia de eficiência, de governança, de indicadores, critérios objetivos para mensurar a atuação dos servidores públicos, né? E daí, finalmente, então, essa reforma, ela traz os 5 novos regimes jurídicos, 5 novas classificações, 5 novos tipos de servidores públicos. Então, a gente pode afirmar que os novos vínculos jurídicos serão por prazo determinado, contratação por prazo determinado, os cargos de liderança e assessoramento, equivalente aos cargos em comissão, e daí o que seria o servidor público, o que atualmente é o servidor público normal, aquele que é contratação por concurso público por tempo indeterminado. Vai existir também contratação por tempo indeterminado via concurso público, como foi intitulada pela proposta de emenda constitucional. Só que esses servidores públicos eles vão ter um regime diferenciado do que existe hoje. Então, eles vão ser segmentados daquelas carreiras típicas de Estado, que aqui a reforma chama de cargo típico de Estado via concurso público, e também haverá uma quinta espécie, que é os vínculos de experiência via concurso público, que também é um vínculo mais precário ainda, né? Então a gente pode afirmar o seguinte: quais são os interesses públicos envolvidos nessa reforma? Os interesses públicos, eu quero dizer,
o que o governo pretende combater através dessa reforma administrativa, ou pelo menos o que está nos considerando, o que está no discurso político e o que vem escrito na proposta para tentar trazer aí um argumento para o parlamento, já que a proposta veio do executivo, trazer aí uma justificativa para a sociedade de o porquê trazer essas alterações nesse momento, nessas condições em que foram feitas. Daqui eu vou ler exatamente o que está na PEC, que é palavras que estão nos considerando da PEC. Fala que o Estado custa muito, mas entrega pouco, e que o serviço público deve se basear, então, de que a consciência do governo é servir aos brasileiros, que o serviço público deve valorizar as pessoas, que deve haver um reconhecimento justo dos seus servidores, deve ter agilidade e inovação, gestão de pessoas adaptável e conectada com as melhores práticas, a ideia de boas governanças, eficiência e racionalidade. E também, quais são as orientações da reforma, da PEC? Modernizar o Estado, conferindo maior dinamicidade, racionalidade e eficiência, aproximar o serviço público brasileiro da realidade do país e garantir condições orçamentárias e financeiras para a existência do Estado e para a prestação dos serviços públicos de qualidade. Isso aqui é o que está, senhores e senhoras podem conferir, está lá no texto da PEC. Então a gente pode resumir basicamente no seguinte: quais são os interesses envolvidos nessa reforma? Eficiência, né? Gastar mais com menos, entregar mais com menos. O que mais? O dimensionamento de recursos, ou seja, gastar de uma forma mais racional, os recursos, dentre eles os recursos humanos, e o controle dos gastos públicos em geral. Eu acredito que sejam 3 esses nortes em que a reforma foi feita. Daí a gente pode trazer críticas à reforma. Quais são elas? Pensamentos críticos. Então a gente pode dizer que a questão do dimensionamento de recursos, então quanto gastar, quanto do Estado, quanto que das despesas públicas são gastos com o pessoal e com os servidores públicos. A gente pode aí trazer um pensamento crítico que é qual? Os servidores da mais alta elite, os mais caros por Estado, que são aqueles de cúpula, juízes, desembargadores, ministros, promotores, procuradores, eles não foram abrangidos pela reforma. Ou seja, como a reforma pode dizer que vai trazer aí um dimensionamento melhor dos recursos e dos gastos, se ela não atinge justamente o maior filão, maior vazamento, maior oferta de recursos gastos com servidores, que são para esses servidores de elite, né? A outra crítica é a seguinte: não houve nenhuma proposta, pensando aí na aba da eficiência, não houve nenhuma proposta para as questões da gestão pública ineficiente, a gestão pública abusiva, ou seja, a gestão pública que a gente vê no dia a dia, em algumas ações judiciais, que ela é feita com base em assédios, né? Assédios morais, sexuais, que ela também é feita para trazer aí um reforço de um grupo ou de alguns grupos, e esse reforço de algum grupo é para alguns benefícios e vantagens, ou seja, indicação para conselhos de classes, tarefas de destaque, sendo que destaque pessoal, sendo que poderiam ser feitas tarefas para ser indicadas tarefas burocráticas para qualquer dos servidores, não só tarefas de destaque. Composição de comissões feitas também para dar destaque para alguns servidores de algum grupo. Mau uso da avaliação de desempenho como instrumento de pressão, instrumento de coação, né? E esse daí a gente pode falar na aba da eficiência. E na aba do controle dos gastos públicos, a gente pensa no seguinte: qual que é a proposta orçamentária das medidas, né? Onde que se demonstra essa economia dos gastos em geral do poder público, e além daquela lei complementar 137 de 2020, de maio, se eu não me engano, além dela, o que mais veio para trazer alterações na LRF e na lei orçamentária, né? Porque se não houver essa contrapartida, não adianta nós tentarmos alterar o regime jurídico funcional se não houver contrapartida na questão orçamentária, de dimensionamento de recursos, etc., que seriam então alterações na LRF e
similares. Pois bem, então esse é o primeiro ponto aí da nossa discussão, e agora a gente vai falar um pouquinho de, seguindo lá o nosso roteiro, o nosso título, regimes jurídicos funcionais. Pois bem, o regime, esse regime agora em 5 categorias, que está sendo proposto pela emenda, ele vem em substituição ao regime jurídico único. E qual que era esse regime jurídico único? Era aquele que veio na redação original da Constituição, que trazia a possibilidade dos servidores públicos serem estatutários ou seletistas, né? E, além deles, havia aquelas exceções, contratos temporários, cargos em comissão, etc. Mas, qual que era a ideia? Que o regime jurídico único, por quê? Porque em um único órgão, uma única partição, uma única unidade da administração pública, deveria haver, então, ou só servidores estatutários ou só seletistas. Para que isso? Para que não haja uma discriminação de tarefas entre servidores baseada no regime jurídico, que é a diferença entre o regime seletista e estatutário, e que para não houvesse um mau uso aí dos regimes jurídicos de um servidor seletista ou no servidor estatutário, para que houvesse uma diferença de tarefas, de desempenho, do que o servidor vai fazer, do que ele vai elaborar, da responsabilidade dele. Então, para que não houvesse essa diferença no mesmo órgão, para não criar, por exemplo, servidores que façam um tipo de trabalho e outros que façam outro, e esse tipo de trabalho é aquele trabalho que é mais delicado, que é mais fiscalizado, etc. Então, essa era a ideia original do regime jurídico único. E o regime jurídico único e também o regime funcional, ele era baseado numa proteção do servidor público. E aqui eu estou trazendo as lições lá do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, principalmente, que falou bastante disso lá no seu curso, nas suas obras, que é o regime jurídico como instrumento de proteção do servidor público para desempenhar suas tarefas com a menor ingerência política, com a menor ingerência dos agentes políticos e desses cargos que são de governo e não de administração, pensando que o governo ele é transitório, ele é baseado no movimento eleitoral, ele é baseado em eleições, em mudanças de grupo, enquanto que a administração ela é perene, ela é baseada no corpo administrativo que vai dar conta das funções típicas do Estado, né? Então, a administração, os servidores públicos da administração versus o governo, teria que haver uma proteção para essa administração, para ela poder executar suas tarefas, para os servidores poderem realizar o seu dia a dia baseado em regras e princípios e com isso estarem resguardados com a sua atuação sem que as ingerências políticas, as pressões pudessem interferir. Então essa era a ideia do regime jurídico funcional. É um instrumento de proteção dos servidores, não só dos servidores, mas também da própria sociedade, porque se a sociedade tiver um servidor público que é regrado, que é condicionado, que é limitado por regras e princípios, então a atuação no serviço público vai ser também legal, vai ser isonômica, impessoal, pública, seguindo todos aqueles princípios da administração pública, né? Pois bem, esse regime jurídico funcional, ele sofreu algumas alterações, primeiramente na emenda 19, de 4 de junho de 1998, que ela trouxe a ideia de pluralizar o regime. Então não era mais regime jurídico único. Ocorre que com a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2135, o Supremo decidiu que havia alguns vícios e algumas questões naquela emenda e por isso caiu ao regime pluralizado, voltando a ser o regime jurídico único, né? Então, a gente pode pensar que agora até então, o regime jurídico único é aquele que está vigente na administração pública, trazendo toda essa ideia, então, essa conformação de um instrumento de proteção, né? Daí nós pensamos o seguinte, quais são os problemas de não haver um regime jurídico único, né? Conjecturas sobre problemas de não haver um regime jurídico único. Eles vão reforçar a discriminação, eles vão criar trabalhos diferentes para a mesma pessoa no mesmo órgão, e isso pode trazer problemas. Por quê? Problemas em relação à responsabilidade administrativa.
porque a responsabilidade administrativa, como nós sabemos, ela recai sobre o órgão, mas ela pode recair sobre a pessoa, ela pode ser pessoal. Inclusive o Estado pode ter um direito de regresso contra a pessoa, servidor público, em razão de alguma condenação por uma atividade realizada por essa pessoa, se for provada a culpa, etc., né? Lembrando que a responsabilidade administrativa é objetiva. Pois bem, a gente pode pensar que pode haver uma deturpação nesse regime jurídico que não é mais único. Por quê? Porque haveria um ônus para o servidor que executa a tarefa a mando de outro servidor, né? Um outro servidor que está aí numa posição de direção. Haverá um ônus para quem executou a tarefa, sendo que haverá uma proteção, uma blindagem de quem mandou executar a tarefa. Por quê? Porque o servidor público ele é obrigado a acatar, obedecer às ordens da sua chefia, desde que não manifestamente legais, mas pode ocorrer o seguinte: se houver regimes diferenciados e ele tiver se deparar com uma atividade que não seja da sua alçada, que não seja da sua competência, ou que seja discriminada em razão do seu regime jurídico, ele execute essa tarefa e seja responsabilizado, sendo que ele executou essa tarefa por ordem, por mando de outro servidor público, que está no cargo de gerência. Então, esse é um problema que eu visualizo aqui, fazendo um recorte que pode haver nesses regimes jurídicos que não são únicos, regimes jurídicos de várias categorias, e agora ele vai ser alimentado, reforçado por essa diferença entre as carreiras típicas de Estado e os demais servidores públicos. Por quê? Porque agora quem vai mandar executar a ordem, em geral, pensando aí nos servidores de cúpula, né, da administração, quem vai mandar executar essa ordem, eles vão estar muito mais resguardados. Por quê? Porque eles vão estar num regime muito mais benéfico, muito mais protetivo para a sua carreira do que em relação aos servidores que vão colocar a mão na massa, os servidores executores. Então, esse tipo de problema ele tende a aumentar, porque quem mandar executar a tarefa, se o juiz mandar executar uma atividade, um serviço público, lato sensu, mandar executar uma tarefa, ele vai... e essa tarefa for executada por um servidor público do quadro normal, que vai existir a partir de então, a responsabilidade pode recair sobre o servidor público, sendo que quem mandou executar a tarefa que às vezes não era adequada, ou estava errado, ou estava ilegal, vai estar blindado por um regime muito mais protetivo, que quem mandou executar os juízes ou promotores. Então esse é um problema que a gente vai chegar já daqui a pouco, quando a gente caminhar aqui para o nosso terceiro e último tópico, que ele vai falar dessa questão de isonomia ou quebra da isonomia, né? Que vai haver desses regimes jurídicos únicos. Então, eu já trouxe aqui um cheirinho de problema em relação ao regime jurídico que não é único, né? Isso aqui tende a aumentar, tende a potencializar a partir da reforma. Por quê? Eu queria falar, então, para trazer aqui para a gente começar a discutir esse ponto, a questão da hierarquia. Obviamente, existe uma administração hierarquizada, né? Há servidores que recebem ordens, executam ordens, e servidores que mandam fazer as ordens, mandam fazer as atividades. Há uma questão de hierarquia, até pelo próprio desenho da administração pública, que ele tende a ser mais hierarquizado, mais vertical, na maioria dos casos, normalmente não visualizamos tanto aquela administração gerencial, falando de ordens paralelas ou focos de direção, multifocos de direção que emitem ordens de diversos pontos, não tão vertical como costuma ser a administração pública. Porém, isso não é o que acontece na prática. A administração pública é muito hierarquizada e agora ela tende a se tornar subalternizada. E o que eu quero dizer com isso? Que os servidores que são, vamos dizer, a massa dos servidores do corpo administrativo, que são servidores por prazo indeterminado, que tem uma estabilidade condicionada, que tem os direitos, seus direitos funcionais
limitados, eles vão receber ordens de servidores da cúpula das carreiras típicas de Estado, que vão estar, então, num regime blindado de superproteção. Ou seja, vai haver eu digo subalterno porque eles não é mais uma questão de hierarquia, é uma questão de regimes muito diferentes existindo no mesmo órgão, na mesma situação e tendo que conviver, sendo que um deles vai poder emitir as ordens e o outro vai executar as ordens. Isso pode gerar problemas. Por quê? Principalmente em questão de privilégios, que a gente pode chamar de privilégios ou prerrogativas, talvez privilégios daquela carreira, daquela classe de servidores públicos, que vai poder se valer disso então para se blindar, para se fechar nas questões de responsabilidade funcional, correicional, né? Eu estou falando dos órgãos de cúpula das carreiras típicas de Estado. O que isso traz em relação à advocacia, à atuação do advogado e advogada? Eu diria que essa quebra da isonomia dos regimes jurídicos funcionais, ele pode deturpar aí a própria ideia do estatuto da advocacia e daquela chamada igualdade de posições entre advogado, juiz e promotores. A gente tem que lembrar que as funções essenciais da justiça, elas não são, não existe um grau entre elas, né? Então a função de judicar, a função de advogar, a função do Ministério Público, elas são equivalentes, não há uma hierarquia, não há um grau entre elas e, portanto, qualquer situação que cause uma disparidade entre a atuação dos advogados e a atuação dos juízes, promotores, procuradores, pode gerar problemas no dia a dia do advogado e advogada. Exemplos disso, advocacia criminal, que já há uma distância grande entre o advogado e o juiz e promotor. Os juízes e promotores, eles normalmente atuam juntos, atuam no mesmo fórum, se conhecem, conversam, e o advogado ele tem que fazer um esforço sobrelevado para tentar aí fazer valer aquela ideia de presunção de inocência. Então, agora, com esse regime de superproteção, de blindagem dos cargos, das funções, carreiras típicas de Estado, a gente pode imaginar que isso vai ser mais acirrado ainda. Por quê? Porque os juízes e promotores, eles vão estar aí muito distantes de uma correção, de uma supervisão, de uma fiscalização da atividade, porque eles vão estar num regime ultraprotetivo, que é esse regime das carreiras típicas de Estado. Enquanto que quem executar as tarefas, o corpo administrativo, né, por exemplo, os funcionários lá no cartório judicial, eles vão estar descobertos, que eles vão estar dependendo de requisitos para poder valer sua estabilidade, seus direitos funcionais vão estar condicionados. Então, no dia a dia, a gente pode vislumbrar situações do tipo problemas, ordens e decisões ilegais de juízes e promotores e realizadas por servidores do corpo administrativo, e quem mandou executar a ordem não vai sofrer a devida responsabilização, pelo contrário, quem vai sofrer vão ser os servidores que estão sobre um vínculo precário, né? Por quê? Porque eles estão mais suscetíveis, eles sofrem mais pressão política, talvez até chantagens para adquirir sua estabilidade e sua aquisição desses direitos suspensos, né? As procuradorias também, além de todas as prerrogativas processuais, eles podem então valer de um super regime funcional, que vai se valer então de pareceres e de blindagem no sentido de corregedorias, ouvidorias, para quê? Para poder então executar suas tarefas, e se as tarefas não forem executadas ou não forem legais, quem vai ser responsabilizado não é mais o procurador, ou abrangendo mais a nossa discussão, o juiz ou o promotor, vão ser os servidores do corpo administrativo. Então isso é o que eu quis trazer aqui de pensamentos, reflexões e conjecturas a partir dessas possibilidades da reforma administrativa e desses novos regimes jurídicos funcionais, para tentar então a gente vislumbrar hipóteses e tentar nos antecipar, tentar ficar mais aguerridos, tentar vislumbrar hipóteses de atuação de defesa, para que consigamos manter então nossa atuação como advogados e advogadas da forma mais isonômica e equânime possível,
Então, esse é a minha discussão, minha palestra, o que eu quis trazer no dia de hoje. Agradeço pela oportunidade. Tenham todos e todas um bom dia. Até mais. Obrigado.